Tá, mais uma vez, pessoal, que eu botei para gravar, tá aparecendo a tela de exercício? Sim. Tá, ok. Então, vamos começar. Oi? Tá, ok, então. Vamos começar. Qualquer coisa, vocês podem falar, tá? Vamos começar aqui pela uma questão que ela é daquele assunto que é medida de frequência. São as questões que envolvem cálculo, envolve o conhecimento dos conceitos, das fórmulas. Então, eu vou começar por elas e depois eu vou para as questões mais simples, tá? Que são mais teóricas. Professor, Oi. não teria como o senhor dar zoom na sua tela, porque fica muito distante para a gente visualizar. Tá, deixa eu dar um zoom aqui e tu me falas aí. Melhorou? Sim, melhorou. Obrigada. Tá, ok. Nada. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou começar por essas questões que tem cálculo, tem aplicação de fórmula, tem que ler, tem que entender o raciocínio, né? Depois, a gente vai para a teórica. Aí, na teórica, tem uma atividade. Eu não sei se alguém já entrou lá na plataforma, eu já coloquei atividade lá na plataforma, tá? É um arquivo no Word que vocês vão preencher algumas informações sobre os tipos de estudo. E eu vou fazer aqui com vocês. Aí vocês vão fazer essa atividade em casa, tá? Em grupo de 3 ou 4 pessoas. E vão mandar vocês vão mandar para o representante de turma e o representante de turma vai mandar para mim. Aí pode ser por WhatsApp, tá? Porque é uma página só a atividade. Mas vocês vão ver como é que é. Eu vou fazê-la aqui com vocês. Aí vocês só vão treinar lá, ok? Aí vai valer 3 pontos e a nossa prova vai valer 7. Mudou. Lembra que ia valer 10? Mudou. É que a coordenação me passou que todas as mais seguiu esse sistema, entendeu? De valer a prova 7 e ter uma atividade valendo 3. Aí eu passei a atividade para vocês. Tá legal? Então, agora a gente vai ter 7 questões valendo 7, né? E aí a atividade valendo 3. Ok? E é bem simples. Quando então, é para entregar, professor? Oi? Quando é para enviar? Até quando? É para entregar até o dia da prova. Até a sexta-feira que vem. Tá bom, obrigada. Aí passou de sexta-feira, eu vou diminuir metade da nota, dos 3 pontos. Se chegar no sábado, meia-noite, Tá bem, professor. já não vou mais dar os 3 pontos que a pessoa disputava, tá? Então, vamos lá. Eu vou lendo aqui a questão e a gente vai tentando fazer, vai pegando o raciocínio, tá? Então, a primeira coisa aqui nessa questão 1, ela é uma questão sobre medida de frequência, tá? Então, tem 2 questões aqui, a primeira e a segunda, são 2 questões de medida de frequência, né? Que a gente sabe que tem a prevalência e a incidência, tá? E aí, vamos lá, olha só. O núcleo de Estudo de Saúde da UFRJ desenvolveu um projeto de pesquisa cujo objetivo era avaliar os impactos do programa de despoluição, né? Então, eles fizeram um programa de despoluição da Baía da Guanabara sobre as condições de saúde. Então, eles querem saber esse efeito aqui, despoluir lá a Baía de Guanabara, ela tem influência nas condições de saúde, na qualidade de vida da população? E aí, como parte desse projeto, foi realizado em 96 um piloto. Estudo piloto é aquele estudo teste. É como se fosse fazer uma prévia do que tu vai fazer. É só um testezinho, para ter uma ideia da dinâmica lá do local, da coleta de dados, da informação disponível, né? No qual buscou-se identificar ao longo de 3 meses as proporções de indivíduo entre 1 e 59 anos, né, de idade, infectado pelo vírus da hepatite A.
Aí aqui, o que acontece? A hepatite A, ela é causada contaminação hídrica, né? Então, por isso que eles estão tentando ver essa doença, porque a de despoluição, né, é como se tu diminuísse a exposição da pessoa como é que se diz, a contaminar, tu diminuísse a exposição da pessoa a uma contaminação hídrica, vamos dizer assim, tá? Beber água contaminada, alguma coisa assim. E aí ele pegou 3 populações distintas, tá? 3 populações distintas, segundo condições de saneamento, residentes no distrito de Campos Elíseo, no município de Duque de Caxias, Ilha do Governador e no Rio de Janeiro. Aí os resultados estão na tabela aqui, tá? Então, a gente olha aqui para a tabela, o que acontece aqui? Ele te dá os dados para cada setor. Então, eu tenho aqui uma área, e aí cada setor tem uma população e o número de infectados. Isso aqui é hepatite, tá? Esse VH é vírus da hepatite, aí A, vírus da hepatite A, que está bem aqui, tá? Então, é infectado pelo vírus da hepatite A. Nesse setor aqui, tem 349 pessoas, tá? Então, bora ver. Aí, ele te dá outro quadro aqui embaixo, que ele separa cada município desse, ele estratifica por idade, ó, 1 a 4 anos, 5 a 9, 10 a 14, ó, 20, mais de 20 anos. E ele te dá por setor. Então, aqui o I é infecção, o N é o total de pessoas. Então, quantas pessoas tem com essa idade são infectadas? Aí ele faz isso para cada setor. Setor Z10, setor Z11 e o setor 112. Então, ele vem aqui e pergunta para ti, né? Aqui na letra A. Ele pergunta assim, qual a medida de frequência que pode ser calculada a partir desse estudo? Justifique. Aqui, pessoal, olha só, ele fala, se a gente for ler o texto aqui, ele fala aqui que foi feito um piloto, né? E aí buscou identificar ao longo de 3 meses as proporções de indivíduos infectados, né, em 3 populações distintas e tal. E aí, o que acontece? Em nenhum momento aqui teve o acompanhamento. Então, o que foi feito? Foi feito simplesmente a chegada lá e a coleta do dado. Se o cara, se ele era de um setor, e nesse setor, o que eu encontrei lá? Se ele tinha um desfecho, que era qual desfecho? Que era o vírus da hepatite A. Só isso. Foi a única coisa que eles fizeram. Não teve assim, foi essa população aqui, ela foi acompanhada. Ela não foi acompanhada. Então, se ela não foi acompanhada, tu chegou lá, também aqui eu tenho 3 meses. Nesses 3 meses, tu coletou dado de exposição e de desfecho. Então, isso configura para mim um estudo transversal, né? Se o estudo é transversal, ele me devolve que medidas são essas? É a prevalência da doença. Certo? Então, a medida de frequência que pode ser calculada, essa resposta aqui, ela é a prevalência da doença. A prevalência da doença. Qual a justificativa? A justificativa, ela é porque nesse projeto piloto foi feito um tipo de estudo transversal. Ou seja, as informações de exposição e desfecho foram coletadas em um só momento. Tá legal? Então, essa letra A aqui é isso. Eu queria saber que medida foi essa que esse númerozinho está me devolvendo aqui, ó.
esses números aqui de infectado, ele significa prevalente, casos existentes ou casos novos? Casos existentes. A mesma coisa aqui, ó. Tá? São casos existentes, ok? Aí, a pergunta é, bora para a letra B, tá, ok? Aí, na letra B, ele fala assim, olha, calcule a medida adequada, que é a prevalência, referente a cada área estudada. Referente a cada área estudada. Então, a primeira coisa que ele quer, aqui tem uma pergunta, acaba bem aqui, ó. Ele quer saber essa frequência para cada... Então, tem esse setor aqui, 112, 111, Z10. Então, ele quer que calcule para cada área a prevalência. Aí, olha só, para aquela na qual a frequência é mais elevada, então a área que tiver maior prevalência, para cada uma das faixas etárias. Se der aqui setor 111 com maior prevalência, eu tenho que calcular por faixa etária. Tá? Eu posso calcular para todos os setores por faixa etária? Posso, mas ele pede que é só para calcular o que tem maior frequência. Tá legal? Então, vamos lá. A primeira parte é essa daqui, ó. Eu tenho que ter uma prevalência aqui, ó. Essa prevalência no setor 112. Aí eu pergunto para vocês, qual é a fórmula da prevalência? A fórmula geral da prevalência, ela é o número, eu já fiz isso várias vezes, né? De casos existentes pela população sob risco. Então, eu tenho que aplicar esse conceito aqui. Esses casos aqui são casos existentes? São. Porque foi feito estudo de prevalência. Tá? Então, quantos casos tiveram no setor 112? Quantos casos existentes de infecção por hepatite A tiveram no setor 112? Foram 138. Qual é a população desse setor? 349. Ok? Aí eu parto agora para cá. A prevalência, vou colocar aqui o P. Agora o setor 111, ó. Vou colocar aqui o índice só 111 para identificar. E aí, quantas pessoas tiveram o vírus da hepatite A? 92. Isso de uma população de 362. E aí eu vou ter um resultado dessa prevalência. E eu vou ter também uma outra prevalência, que é nessa colônia Z10. Eu vou colocar aqui o índice Z10. E aí ocorreram 79 casos. E a população lá é 386. Alguém consegue fazer esses cálculos aí para mim? Por favor, ou não? Não está aparecendo a anotação. Oi? Não está aparecendo a anotação. O que não está aparecendo? A sua anotação, os números. Agora que apareceu. Ah, mas agora apareceu? Sim. Eu acho que está demorando, né? É esse Teams que puxa muita memória, muita internet e tudo. Eu achei ele pesado, né? Exatamente, professor. Esse aplicativo, eu lhe falar, viu? Só pela misericórdia. Entendi. Bora ver, né? Bora tentar aqui. Tá ok. Então, olha só.
Essa primeira prevalência, bem aqui, do 112, vai ficar assim, ó, 138 dividido por 349. Que vai dar aqui, ó, deu 0,39,5. Já vou colocar a porcentagem, tá? 39,5%. Que, na verdade, aqui é 39,5 casos por 100 habitantes, tá? 39,5 casos por 100 habitantes. A mesma coisa aqui, eu vou ter que fazer esse cálculo para o setor 111, que vai ser 92 dividido por 362, que dá 25,4. Então, já vou colocar a porcentagem, que seria 25,4%, tá? Que, na verdade, é aquela mesma história, é 25,4 casos existentes de hepatite por 100 habitantes, tá? E aqui o 79 dividido por 386, que deu também 20, só que 20,4. Tá? Esse 20,4 também é um raciocínio, são casos existentes por habitante. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: qual foi daqui desses setores, qual desses setores tem maior prevalência de hepatite? É o 112, o 111 ou o Z10? Qual é o que deu maior prevalência de hepatite? 112? 112. Justamente esse aqui, ó. Só mudar aqui a cor. Tá, justamente esse setor aqui, ó. Que eu vou destacar aqui de vez, ok? Aí, a gente vê aqui esse setor. Aí, olha a pergunta aqui. Calcule a medida de frequência a cada área. Ok, já foi feito isso. Agora, para aquela na qual a frequência é mais elevada, para cada uma das faixas etárias. Então, agora, ele quer que a gente use esse quadro aqui de baixo para achar a prevalência para qual setor? Só para esse aqui, ó. Que é o setor 112. Eu poderia calcular para as outras? Poderia, mas ele quer para esse. Tá? Então, eu vou ter aqui uma prevalência, que eu vou escrever aqui. Deixa eu botar de preto, que dá maior contraste. Eu vou ter aqui uma prevalência, que é uma prevalência de 1 a 4 anos. Vou colocar aqui o índice 1 a 4. Eu vou ter uma prevalência de 5 a 9. Eu vou ter uma prevalência aqui de 10 a 14. De 15, uma prevalência de 15 a 19. E eu vou ter uma prevalência maior igual a 20. Esse P, só para vocês lembrarem, né? O P é a prevalência, é um símbolo, tá? De prevalência. E esse índice aqui é a idade da pessoa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o que eu fiz lá em cima. Quantas crianças tem no setor 112 com 1 a 4 anos? Quantas crianças tem de 1 a 4 anos? 124. Quantas delas tiveram infecção? Quantas delas tiveram infecção por hepatite A? 16.
Então, aqui é o número de casos pela população sob risco. Aí vai dar um resultado aqui. Agora, bora para a próxima aqui. Quantas crianças têm de 5 a 9 anos? 126. Quantas tiveram infecção? 56. Então, eu tenho o número de casos, 56. A população, 126. E aí a gente vai para 10 a 14 anos. Ó. Como é que fica aqui? 10 a 14 anos são 48 e 23 infectados. E aí agora a gente vai para 15 a 19 anos. São 29 e 22 infectados. Eu estou tirando esses dados da tabela, ok? E aqui acima, com 20 anos ou mais, tem 22 pessoas e 21 infectados. E aí, agora a gente vai ter aqui um resultado, tá? Que aí, vamos lá, olha. De 16 por 24, a gente tem que fazer esse cálculozinho aí, essas razões, para botar o resultado. Então, vamos lá, olha. 16 dividido por 124, olha, dá 12,9. Aí eu já vou colocar aqui 12,9%, tá? Na verdade, dá 0,129, né? Aí a gente está colocando aqui em porcentagem. Aí a gente vem para o outro aqui, para essa outra prevalência. 56, 126. Ó, 56 dividido por 126. Ó, deu 0,444. Então dá 44,4%. Aí agora, olha, 23 por 48. 23 dividido por 48. 47,9. Ó. E 22 por 29 deu 75,8. 75,8%. E 21 por 22. 95,4. 95,4. Ok? Aí vamos lá. O que a gente consegue ver aqui? Então, a gente calculou a medida de frequência para cada área. Calculou também para onde é mais elevado, que é o setor 112, tá? É esse setor aqui que é mais elevado, ok? E que mais aí a gente calculou, para o setor mais elevado, a gente calculou por idade, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, olha? O que acontece com a prevalência da hepatite conforme aumenta a idade? Né? Qual é a interpretação? Olha? Conforme aumenta a idade, eu vou fazer uma reta aqui, ó, uma seta. Né? Conforme aumenta a idade ela vai aumentando aqui do 1 a 4 anos até o 20. Tá? Ela está aumentando de cima para baixo aqui no nosso exercício, tá? Então, aqui, 1 a 4 anos, vai aumentando a idade. O que acontece com a prevalência da doença? Alguém consegue me dizer aí? O que acontece com a prevalência da doença conforme aumenta a idade? A prevalência, ela aumenta também, né? Dá para perceber, olha,
De 1 a 4 anos, eu tenho 12. Ó, de 1 a 4 anos, eu tenho 12,9 de prevalência. Aí, ó, de 5 a 9, aumenta para 44, depois, olha, 47, 75, 95. Ou seja, está aumentando a prevalência da doença conforme aumenta a idade, tá? O que pode, assim, para a gente entender isso aqui, né? Isso aqui é um fato, seria interpretação, né? Que a prevalência da doença ela aumenta com a idade nesses grupos. Agora, muita coisa que eu tinha que estudar a hepatite. Eu preciso conhecer a doença, como que ela funciona. Eu precisaria conhecer o perfil dela, por que está acontecendo esse fenômeno, tá? Aí, assim, essa parte de doença, da dinâmica da doença, a gente não estuda aqui, né? A gente não está estudando aqui na epidemiologia, porque a gente está vendo aqui toda a base, tá? Todo o raciocínio. A doença de transmissão hídrica, né? O que a gente pode pensar? Ou seja, tu bebe a água contaminada e tu pega a hepatite. E aí a questão é, essas crianças aqui, de 1 a 4 anos, 5 a 9, elas têm uma tendência a ter um cuidado maior da família, da mãe, do responsável. E aí o que acontece? Tu consegues, de certa forma, evitar que essa pessoa se contamine, essa criança se contamine. Conforme tu vai ficando mais velho, né? 10 anos, adolescente, 15 anos, 20 anos, tu acaba ficando um pouco mais independente. Tu passa a cuidar um pouco mais de ti, da pessoa, né? A pessoa já começa a fazer muita coisa sozinha, e aí ela acaba, por questões ambientais, acaba se infectando mais fácil que uma criança. Certo? Então, seria mais ou menos essa a interpretação. O que o dado mostra? Conforme aumenta a idade, aumenta a prevalência de infecção. Certo? Isso que o dado mostra. Então, um cara aqui com mais de 20 anos, 15 anos, tem muito mais prevalência de infecção que o outro, do que os mais jovens. Né? Então, eu tive esse aumento, e aí provavelmente é por causa desses cuidados que acabam com maior idade, a pessoa vai ficando mais exposta, porque ela fica mais cuidando de si mais, tá? E, assim, essas áreas aqui, pessoal, isso aqui é lá no Rio de Janeiro, né? Essas áreas aqui, elas são áreas de periferia, né? E um aluno meu me falou que esse setor aqui, né? Ele é mais velho, ele é mais humilde. Esse setor aqui, ele é o setor que é mais pobre, vamos dizer assim. Tem piores condições, é mais perigoso, tem lá uma situação mais difícil do ponto de vista sanitário, tá? Ele reconheceu essas áreas aqui, né? Que ele era lá do Rio. E aí ele falou que realmente essa área aqui, que é esse setor 112, ele era o mais precário, vamos dizer assim, do ponto de saneamento básico, de infraestrutura. Tá legal? E aí, eu poderia fazer esse cálculo para cá, para o setor 111? Poderia. Eu poderia achar todas essas prevalências nessas idades. Ó. Aqui no setor 111 não tem ninguém com 20 anos ou mais. E aí eu poderia fazer também aqui para o setor, para a colônia Z10. Ixi, pessoal, fiz errado aqui, não foi? Vocês perceberam que eu fiz errado? Ah, não, tá certo sim, tá aqui. 112, tá certo. Setor 112, tá certo sim. Ah, eu me confundi com Z10 aqui, é isso mesmo. Tá? Então, aqui, essa prevalência, ela é a prevalência do setor 112. Tá ok? Tá, alguém tem alguma dúvida?
alguma pergunta sobre essa questão? Hein? Não, professor. Tá, só assim, lembra, presta atenção no que a gente fez. A gente calculou a prevalência. Então, vocês vão ter que calcular a prevalência na prova? Vão. O que vai acontecer na prova? Eu vou te dar número de casos, alguma questão vai te dar número de casos existentes. Ela vai te dar isso aqui, vai contar uma história, vai falar de uma doença, tá? E aí ela vai te dar também uma população de onde saíram esses casos. Uma população de onde saíram esses casos. Aí tu pega esses números e calcula a prevalência. Pode ser a prevalência no ano, no ano 2010, 2020, 2015. Pode ser a prevalência na zona rural, no município A, município B, sei lá. A questão é que tu vai ter essas informações e aí tu calcula a prevalência e aí matou. Tá? É só o raciocínio. Tá? Eu poderia... Lá na sala de aula tem como a gente fazer isso? Tem. Lembra que eu falo muito de dor de cabeça, né? A gente poderia ver a prevalência de dor de cabeça em cada semestre. Então, qual é a prevalência de cefaleia no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, no quarto, e assim por diante. Tá? É o mesmo cálculo, só muda o quê? O local e a doença. Eu estou fazendo uma pesquisa. Tá legal? Então, agora, bora passar aqui para o exercício 2, que aí já é um exercício de... Ele já vai ser um exercício de incidência da doença. Tá legal? Então, olha só. O chefe do setor de vigilância epidemiológica do Hospital Geral de uma cidade do interior fluminense investigou um surto de intoxicação alimentar. Isso aqui é importante. Porque tem um detalhe aqui nessa dinâmica, né? Cuja suspeita partiu de um grande número de casos de gastroenterite. Então, isso aqui é como se fosse um vômito de diarreia, vamos dizer assim. Vômito, diarreia, né? A pessoa teve vômito, diarreia, aí como se fosse gastroenterite. Aí, atendi no setor de emergência em uma noite, os pais informam ter participado de um jantar comemorativo algumas horas antes do início do sintoma. Ao todo, 75 pessoas participaram do jantar, as quais foram localizadas e entrevistadas quanto à ingestão de alimentos servidos na ocasião. Alguns resultados da investigação são apresentados a seguir. Ó. Então, 75 pessoas participaram do jantar, 46 ficaram doentes, tiveram vômito e diarreia após o jantar. Certo? E aí eles foram lá e perguntaram, né, fizeram, o nome disso é uma investigação, né, fizeram uma investigação do surto. Por que surto? Porque aumentou o número de casos muito, muito rapidamente, né? Tipo assim, o jantar foi de 8 às 11. E aí, quando deu 1 hora da manhã, o número de casos aumentou. Então, Professor, voltou a falhar a sua voz. Continua falhando. Horas, houve um aumento, né? Praticamente de 0 para 46 casos. Professor, tá falhando a sua voz. Agora ficou mudo. Tá falhando, é? Professor, eu não tô ouvindo a sua voz.
Professor, você está falando? Uma coisa. Pai amado, já tô ruim nessa matéria, essa Eu acho disciplina. E ainda, professora, que vai ser super. já tô ruim nessa matéria, tia. Eu vou levar o farelo desse jeito, porque eu não tô aprendendo bola, bosta. Droga, tá ligado. Droga, meu olho tá ligado, tia. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Sim. Tá, bora voltar lá para a questão. Vocês estão vendo a questão? Sim. Tá, olha só. Eu começo de novo essa questão 2. Alguém bom, fala isso, professor, eu começo porque de novo. sim, porque eu, pelo menos, não consegui ouvir nada do que o senhor estava falando. Tá, vou começar de novo, então. Então, olha lá. O chefe do setor de vigilância epidemiológica do Hospital Geral de uma cidade do interior fluminense investigou um surto. O surto, ele é o aumento de casos, né? O surto é o aumento de casos num curto período de tempo no local menor, tá? A gente vai até estudar o conceito de surto, epidemia, endemia e pandemia, quando a gente chegar lá na vigilância epidemiológica. E aí, um surto de intoxicação alimentar, cuja suspeita partiu do grande número de casos de gastroenterite. Né? Então, provavelmente foi uma intoxicação alimentar, né? A gastroenterite é como se fosse vômito e diarreia. Atendi no setor de emergência em uma noite, né? Os pais informaram ter participado de um jantar comemorativo algumas horas antes do início dos sintomas. Tá? Ao todo, 75 pessoas participaram do jantar. Então, eles foram atrás, né? E aí identificaram 75 pessoas. E as quais foram localizadas e entrevistadas quanto à ingestão dos alimentos servidos na ocasião. Alguns dos resultados da investigação são apresentados. Então, olha só, de 75 pessoas, teve um jantar, né? 75 pessoas, olha só, 46 tiveram vômito e diarreia algumas horas depois do jantar. Então, tem alguma coisa errada aí, não tem? Esse aumento, um jantar, depois de um jantar com um grupo de pessoas, tu tem um número de 46 casos de gastroenterite, né? Que é muito provavelmente que isso ocorreu devido a uma infecção, devido a uma intoxicação alimentar, muito provavelmente algum alimento, né, já sem condições de uso, foi servido, e isso gerou essa intoxicação, muito provavelmente. Então, bora ver aqui as perguntas. Então, aqui ele traz a distribuição por alimento, tá? Então, se tu for ver aqui, olha, tem a entrevista para o pessoal do presunto, tá? Tem aqui o sorvete de baunilha. Ô, misericórdia. Voltou a falhar, professor. Vigilância. Voltou a falhar? Tá, bora esperar Sim, só um mas pouquinho. E agora? Sim, tá melhor. Tá melhor? Então vamos lá, olha. Presunto, sorvete de baunilha e bolo de chocolate, tá?
Só que ele faz as perguntas aqui. Ó. Qual a medida de frequência que pode ser calculada nesse caso? No livro, pessoal, está escrito assim no livro. A resposta é essa aqui, ó. Taxa de ataque. Ela serve para investigar surto. Toda vez que tu faz uma investigação de surto, tu mensura essa taxa de ataque. Eu nunca não consegui até hoje saber por que esse termo, taxa de ataque. Qual é a origem dessa palavra, entendeu? Mas ela é uma medida de incidência. Aí entra uma questão aqui que é a dinâmica da doença. Olha só, essa entrevista aqui, ver, Professor, a gente está sem as áudio. pessoas estavam aqui no jantar. Professor, gente, eu não tô ouvindo nada. Hashtag volta Zoom, viu? Porque, pelo amor de Deus. O mesmo que está quebrando, é? Professor, falha, aí do nada sua voz some. Enfim, com horror. Tá, deixa eu fazer mais uma coisa aqui. Me dá um minutinho aqui. Tá legal? Só um minutinho.
Bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Bora tentar agora. Eu tirei aqui mais uma conexão. Bora ver se fica Oremos. tranquilo, tá? Então, vamos lá. Então, deu para ver aqui a partir desse desenho que eu fiz? Até esse desenho deu para ver? Não, desde o início da questão, professor, não deu para ler nada. Professor, é bom repetir de novo, que a gente não Tá bom, conseguiu, então. tá bom? Tá, então, vamos lá. O chefe do setor de vigilância... Agora, se falhar, falem logo, tá? O chefe do setor de vigilância epidemiológica do Hospital Geral de uma cidade do interior fluminense investigou um surto, certo? De intoxicação Tá falhando, professor. alimentar. Égua, mano. Professor, já tá falhando de novo. Pai amado. Uma furadeira aí, né? Revolta da Maquita. Maquita, tio, eu falei Maquita, é furadeira, tio. Maquita pra furadeira. Não. Bora tentar de novo. É o jeito que eu já tirei todas as conexões daqui. Que estava nessa rede aqui, né? De internet aí, para ficar só toda a banda para cá. Aí não tem mais o que fazer agora. Bora tentar de novo. Então, olha, o chefe do setor de vigilância do Hospital Geral de uma cidade investigou um surto de intoxicação alimentar, cuja suspeita a partir do grande número de casos de gastroenterite atendido o setor de emergência em uma noite, os quais foram informados ter participado de um jantar comemorativo algumas horas antes do início dos sintomas, né? Então, algumas horas antes, as pessoas estavam no jantar e depois tiveram os sintomas da doença, que é vômito e diarreia. Ao todo, 75 pessoas, está bem aqui, ó, participaram do jantar, as quais foram localizadas e entrevistadas quanto à ingestão de alimento servido na ocasião, e alguns dos resultados da investigação são apresentados a seguir. Então, aqui, por exemplo, olha, dos 75 participantes do jantar, 46 tiveram a intoxicação alimentar, o vômito e diarreia, certo? E aí, aqui foi feita uma entrevista com eles para saber que alimentos que eles consumiram. Então, tiveram pessoas que consumiram presunto e adoeceram. Tiveram pessoas que consumiram sorvete de baunilha e adoeceram. E tiveram pessoas que comeram bolo de chocolate e adoeceram. Certo? Aí a primeira pergunta aqui, ela é: qual a medida de frequência mais apropriada e que pode ser calculada? Dá para ver aí taxa de ataque? Dá para ler aí na tela de vocês? Pode parecer Dá, araque, né? mas Tá, essa taxa de ataque, ela é justamente a medida de frequência para a investigação de surto, certo? Ela é uma medida de incidência da doença. Tá? Aí olha o que a gente tem que entender aqui. Essa coleta, essa investigação do surto, imagina aqui 75 pessoas, e aí tu observa lá que 46 ficaram doentes, tá? E aí o cara veio e entrevistou todas essas pessoas aqui, ó, fez uma série de perguntas. Esse tipo de coleta de dados é uma coleta transversal, não é? Então, esse número aqui não deveria ser a prevalência da doença? Deveria, mas não é. Por que não é? Olha só.
tem 10 pessoas aqui, imagina, 10 pessoas num jantar, aí depois de 2 horas, acabou o jantar, depois de 2 horas, 7 ficaram doentes. A doença é a intoxicação alimentar. Tá? Me diz uma coisa, essa intoxicação alimentar, a pessoa já estava antes do jantar? O que vocês acham? Tem um jantar e aí a pessoa está com vômito e diarreia e ela vai para esse jantar com vômito e diarreia? É possível isso? Muito difícil, né, pessoal, acontecer uma situação dessa, né? Então, muito provavelmente a pessoa estava aqui, essas 10 pessoas estavam saudáveis, elas estavam saudáveis e depois ficaram doentes. Né? A intoxicação alimentar é muito isso. Tu tá numa festa, tu tá ali no jantar, tu tá saudável, senão tu não sai de casa doente, né? É difícil. Difícil imaginar isso. Ainda mais com intoxicação alimentar, né? Que aí é muito complicado. Então, lá na festa, no jantar, todo mundo estava saudável. É muito lógico isso, é muito esperado que isso aconteça. E algumas horas depois, as pessoas adoeceram. Umas 2 horas depois, as pessoas adoeceram. Entendeu? Então, por isso que eu fiz um corte transversal, né, de coleta de dados, mas eu tenho uma certeza quase que absoluta que esses casos são casos novos. Considerando o jantar e depois do jantar que ocorreu os sintomas, isso são casos novos. Entendeu? São casos novos da doença. Ok? Por isso que é incidência, viu, pessoal? Não é pelo tipo de estudo, pelo tipo de coleta, mas é pela dinâmica da doença. Tá? Então, o surto, ele é um aumento de casos num período curto de tempo. Muitas vezes a gente consegue ver essa incidência dentro de um traço transversal, de uma coleta de dados transversal. Tá legal? Deixa eu apagar aqui essa parte aqui para a gente usar. E aí vamos lá. Então, ela é a medida apropriada é a taxa de ataque, que é a incidência, tá? Porque a investigação de surto, né, de intoxicação alimentar, muito provavelmente no jantar as pessoas estavam saudáveis e depois do jantar que elas tiveram a doença ou desfecho, tá? Aí fala assim, calcule esta medida em relação a todos os participantes do jantar e para cada grupo, segundo informações sobre ingestão de cada um dos alimentos investigados. Então, agora a letra B, ele quer cálculo. Então, bora fazer aqui. Então, a letra B, ele quer uma incidência para todos. Todos os participantes do jantar. Aí, vamos lá. Qual é o cálculo da incidência? Que vocês já viram. Número de casos novos. Mesma coisa embaixo da prevalência da população sob risco. Certo? Então, quanto é essa incidência entre todos? Qual foi a incidência entre todos os participantes do jantar? Eles tinham 75 participantes, 46 ficaram doentes. Aí, quando eu faço essa divisão aí,
46 dividido por 75 dá, olha, 61,3. Então, bem aqui dá 61,3%. O que eu poderia escrever aqui é casos novos de intoxicação alimentar por 100 habitantes. Tá? Então, isso aqui foi a incidência da doença. Mais de 50% adoeceram, né? É algo importante. Agora, olha o que ele pede. Eu preciso calcular esses dados para cada doença, para cada alimento. Então, eles investigaram lá, por exemplo, uma incidência nas pessoas que consumiram presunto. Ó. E aí a pergunta é, olhando para essa tabela aqui, quantas pessoas consumiram presunto? Alguém consegue me dizer aí quantas pessoas consumiram presunto dentro do jantar? Olhando para essa tabela aqui, essa tabela é do presunto aqui, ó, está marcada. Alguém consegue me dizer aí? 29. 29, olha só, 29 comeu presunto e está doente. Eu quero saber só quem comeu presunto. Independente de estar doente ou não. Quantas pessoas comeram presunto? 46. 46. Quem falou 46 aí, ó? Tá. Desses 46, quantos tiveram a doença? Quantos tiveram intoxicação alimentar? Desses 46. 29. Quantos? Exatamente. Então, olha, entre as pessoas que comeram presunto, foram 46 pessoas. 29 tiveram intoxicação alimentar. Ok? Bora passar para cá agora. Que agora eu vou ter uma incidência no sorvete. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas consumiram sorvete de baunilha? Quantas? Só consumiram sorvete? 54. Exatamente, 54. Quantas ficaram doentes? 43. Exatamente. Então, a minha incidência vai ser o número de casos pela população, que é 54. E a gente vai agora para a incidência no bolo. Bolo de chocolate. Olhando para a tabela do bolo aqui, quantas pessoas comeram o bolo no jantar? 48. 48. E quantas ficaram doentes? 26. 26. Então, a minha incidência vai ser 26 por 48. Aí, agora, a gente precisa fazer esses cálculos, olha. Vamos lá. 29 por 46 dá 63,0. Bora botar 63%. 63%. Agora, bora ver aqui o cálculo do sorvete. Dá 43 por 54. Dá 79,6. Então, aqui dá 79,6%. E agora o outro último cálculo do bolo. 26 dividido por 48. Dá 54,1 aqui no meu cálculo. 54,1.
0,1%. E aí eu pergunto para vocês, qual... A gente fez o cálculo, né? Aí eu pergunto aqui para vocês, dentre os alimentos apresentados, qual foi a provável fonte de infecção? Aí eu pergunto para vocês, qual foi desses alimentos, né? Presunto, sorvete, bolo, qual que provavelmente estava contaminado e causou a infecção? Tinha uma salmonela, alguma coisa assim. Qual vocês acham que Sorvete? foi? Exatamente. Por que o sorvete? Porque aqui eu tenho, olha, quase 80%, ó, 79,6%, eu poderia até arredondar para 80%. Né? Eu tenho quase 80% de casos entre as pessoas que comeram sorvete. Certo? Isso é feito na prática? Isso é feito na prática, essas investigações. Né? Até dá para fazer uma análise mais complexa, até de relacionar os dados, entendeu? Mas aqui fica claro para a gente essa situação. Por que foi o sorvete? Porque a incidência ou a taxa de ataque foi maior entre as pessoas que consumiram sorvete. Né? Agora eu pergunto para vocês uma coisa, que é uma situação de análise mesmo global. Me diz uma coisa, 46 pessoas ficaram doentes, uma intoxicação alimentar aqui, né? Elas foram para o hospital. Chegou lá, elas receberam soro, hidratação, medicamento lá e ficaram, muito provavelmente ficaram se recuperaram da intoxicação. Tá? Não fala aqui que ninguém morreu, né, e tal, então, enfim, por causa da intoxicação. Aí eu pergunto para vocês, por que eu vou fazer essa investigação? Se as pessoas já estão tratadas e estão curadas da doença. Para que eu quero saber se foi sorvete, bolo, sei lá. Para que eu quero saber isso? Qual a importância de investigar isso? Alguém consegue dizer alguma coisa aí? Para examinar o sorvete e ver o que. Quase assim, exatamente isso que está falando. A questão é o seguinte, olha. Esse sorvete aqui, vamos dizer que ele seja o vilão. O sorvete. O sorvete, o presunto, todos esses alimentos, eles têm uma cadeia produtiva, não tem? Ele é fabricado, ele é embalado, aí é transportado, chega numa distribuidora, aí a distribuidora manda para uma loja de varejo, né, tipo um supermercado, hipermercado, e aí esse supermercado fornece para a pessoa que vai consumir. O organizador da festa, ela fornece ali para o organizador da festa. O organizador da festa vai servir. Ele vai abrir o pote, vai pegar com uma colher, vai botar em outro recipiente, vai servir as pessoas ou vai deixar aberto para servir. De alguma forma isso vai ser servido. E toda essa cadeia, né? Toda essa cadeia que o alimento passa, pode ocorrer problema. Então, é importante a gente saber, é importante a gente identificar que problemas gerou esse surto. É importante investigar. Por quê? Imagina que bem aqui na fábrica, né? Na fábrica do sorvete, está caindo alguma coisa que contamina. O processo produtivo aqui, na hora que eu vou produzir o sorvete, eu estou com uma falha
E essa falha, ela chega no consumidor final. Aí o consumidor final come, aí fica doente. O cara come e fica doente. Então, não adianta eu ficar tratando o doente se bem aqui a pessoa está se contaminando. Vocês lembram o caso da cerveja? Vocês estão lembrados da cerveja? Eu não lembro o nome da cerveja. Corona? Não, aquela cerveja de Minas Gerais. Era uma empresa até grande, mas ela fabricava uma cerveja artesanal, de maneira industrial. E lá tinha uns tanques. Eu sei, eu tô lembrando. Lembra? Se tu pesquisar aí, tu vai achar cerveja contaminada. Se pesquisar na internet, tu vai ver. Sai no jornal, tem por aí à vontade. O que aconteceu lá? Em algum momento lá do processo, caía uma substância que é usada para destilar cerveja, alguma coisa assim. Não é nem destilar, é para. Destilar é só com bebida destilável, né? Mas, assim, em algum momento lá, caía uma substância tóxica que não era filtrada. Mais ou menos isso. Não sei aqui exatamente o processo. Que esse é um processo químico industrial, né? E aí, o que acontece? Essa substância, ela caía na cerveja, aí ela era engarrafada e chegava no consumidor. O consumidor tomava e tinha neurotoxicidade. Aí tiveram mortes. Eu não sei se tiveram uns 20 que adoeceram e 7 morreram. Eu não lembro agora exatamente. Mas se a gente pesquisar na internet, vocês acham fácil isso? A historinha lá, como é que ficou? Aí a empresa foi processada e tal, foi fechada, né? Aí quem entra aí, isso tudo que tem na questão é a vigilância epidemiológica. Tá? Então, quem investiga o surto, analisa as doenças todas, é a vigilância epidemiológica. Quem vai para cima da empresa para procurar cadeia produtiva, olhar o ambiente, alvará, se está tudo adequado, é a vigilância sanitária. Aí a vigilância sanitária, ela tem uns técnicos, tá? Ela tem lá os técnicos dela que vão ver as adequações, vão multar, vão interditar. O cara que produz açaí, o cara que produz a cerveja, o cara que fornece alimento, né? Esses alimentos de rua, não é correto tu manipular o alimento, tu preparar o alimento na rua. Por quê? Porque toda a poeira da rua ela vai para cima do alimento, vai para cima da tua chapa. É uma poeira que a gente não vê. Né? Tu sai andando aí na rua, depois tu passa um algodão no rosto, ele está preto. Por que ele está preto? Porque a poeira da rua, né, a fumaça lá, as substâncias, na rua tu pode fornecer o alimento pronto já, tu pode servir. Então o salgado já está pronto, já está no local lá vedado e tudo, e tu servir e tudo mais, né? Mas acaba que tem uma parte cultural aí que acaba ficando difícil de tu controlar, né? Então, eu acho que acaba passando um pouco que batido. Que assim, eu não conheço tanto a vigilância sanitária, né? Mas eu já vi as instruções de que não pode manipular o alimento na rua. Né? Tu pode servir. Tá legal? Então, assim, por isso que se investiga. Então, ocorreram aqui 3 casos de uma internação por intoxicação, por neurointoxicação. Aí o cara vai ver lá o que o senhor fez ontem. O que ele fez ontem, semana passada? Ele tomou cerveja tal, comeu presunto, comeu queijo. Tá, bora pro outro. E o senhor? O que aconteceu com o senhor? O que aconteceu com a senhora? Aí tu começa a rastrear, né? Tu começa a ver que tem aqui uma bebida que a maioria tomou e intoxicou. 100% que tomou essa cerveja intoxicou. Né? Aí tu liga o alerta. Aí a vigilância vai lá. Né? Aí faz a bioquímica do paciente,
identifica a substância, aí pega a amostra da cerveja, identifica se tem lá a substância, e aí, a partir daí, tu começas a... Como é que se diz? Aí tu começas a cadeia, né, de investigação do surto e tudo mais. Essa empresa, se vocês forem pesquisar na internet, ela foi multada, foi fechada, tem lá uma série de coisas aí que foi feita aí, que é parte da vigilância sanitária. Tá legal? Então, é para isso que se faz a investigação. Né? A epidemiologia, ela fica vigiando a doença. Né? Ela vigia a doença, e aí, se ela encontrar alguma coisa alterada, ela vai buscar os fatores. Nesse caso aqui, os fatores, eles estão associados à manipulação de alimento, alguma cadeia produtiva que precisa da vigilância para ver se está com as adequações, né? Porque senão o cara vai ficar servindo o presunto estragado, o salmonela, o bolo, o sorvete, que ninguém vai controlar isso. Entendeu? Ninguém vai ter esse controle e as pessoas vão ficar adoecendo até morrer, até sei lá. Né? Então, tu dá uma freada ali quando tu consegues investigar, tu consegue saber a causa do problema. Então, saber a causa do problema aqui, né, vamos dizer, é o sorvete. A gente consegue buscar essa cadeia e, a partir dessa cadeia toda, saber onde está o problema. Muito provavelmente, né, o cara foi na hora de servir, a falta de higiene do local, vamos dizer assim, né, acabou contaminando o sorvete, que contaminou as pessoas. Né, que, na verdade, contaminando o sorvete, que infectou as pessoas, né? Tu infecta as pessoas, né? Com o vírus aí e tudo mais. Com a bactéria, tá? Tem até uma salmonela, chamada salmonela tifo. Essa salmonela, ela é muito violenta, ela mata em um mês. Tu tem vômito, diarreia pesado, em um mês tu morre, né? Ela é perigosíssima. A gente acaba não tendo, às vezes, muito cuidado, quem fica muito na rua, para um lado e para o outro, né? Mas essa salmonela, ela mata. A minha professora lá do mestrado, ela mostrou lá que ela fez 70 e poucos diagnósticos, que tem que fazer, né, o exame lá na bacteriologia. E aí só foi notificado aqui na região 15. Os municípios não notificaram os outros casos que ela tinha feito o diagnóstico e enviou para a secretaria, né? Até aquele momento, né? Porque às vezes demora para notificar e consolidar, mas até aquele momento não tinha sido notificado. Então, é bom ter cuidado, né? Saber onde come, escolher com um pouco mais de cuidado, porque tem muito problema aí para a gente, muita coisa séria para a gente sofrer, né? Então, é bom ter esses cuidados com onde a gente come, né? E o que a gente come, tá? Tá? Tem alguma dúvida sobre essa questão, pessoal? Alguma dúvida aí? Tá, então, vocês conseguiram ver o seguinte aí, que é... Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, Tá. professor. Ótimo. Então, vocês conseguiram ver aí o seguinte. Olha só, eu calculei aqui em cima a prevalência, tá? Eu dividi um número pelo outro, tá? E eu calculei aqui embaixo a incidência. Eu dividi um número pelo outro. Então, viu como é que é a situação? É o contexto. O cálculo é o mesmo, só que um é incidência, outro é prevalência. Tá legal? Na prova, vai vir uma situação bem clara, assim, não tem essas pegadinhas do surto. Aqui o surto é incidência ou prevalência, porque é transversal a coleta. Não, vai vir uma situação bem clara. Tantos casos existentes, tantos casos novos, aí tu já sabe o que é incidência e o que é prevalência. Tá ok? Tá, aqui, essa questão 3 aqui, a gente tem uma questão que é o seguinte. É uma questão que fala de tratamento, tá? Então, usou
um medicamento, usou alguma vez. Só que é o seguinte, não é um estudo experimental. Por quê? Porque tu já pegou os dados depois que eles foram realizados. Então, olha só a situação. Para investigar a relação entre o uso de estrógeno após menopausa. Então, tem aqui estrogênio, né? Uso de estrogênio após menopausa e o risco de doença coronária. Então, eu tenho aqui uma exposição, que é o estrogênio, e eu tenho bem aqui um desfecho, que é a doença coronária, tá? Exposição e aqui um desfecho. E aí esse autor aqui, né, Stanf, seguiu 32.317 enfermeiras que haviam entrado na menopausa e que estavam inicialmente livres de doença cardíaca, doença coronária, tá? Sendo obtido ao final do estudo um total de 105.787 pessoas ano de observação. Entre os principais resultados encontraram o seguinte, aí tem a tabela com os dados. Qual o risco relativo entre a variável estudada e os grupos selecionados? Interprete. Tá, bora fazer o seguinte, bora só lembrar o que é a taxa de incidência. A taxa de incidência que ela é também chamada de incidência por pessoa ano ou pessoa tempo. A taxa de incidência é o número de casos novos pela unidade de pessoa tempo. Vocês estão lembrados? Essa unidade de pessoa-tempo é aquela medida que está lá naquela nossa aula de medida de frequência, que eu mostrei lá dos idosos. Quantos morrem dos 85 aos 90 anos, tá? Aqui, pessoal, lembra daquela questão sobre o acidente de trabalho na fábrica A, na fábrica B? Só que o que acontece? Eu tenho que pegar o tempo, né? Então, eu tenho aqui a primeira enfermeira, eu tenho que pegar quanto tempo ela passou até ter a doença coronária. A segunda enfermeira, eu também tenho que ver até onde ela ficou. A terceira, então essa aqui, vamos dizer que ela ficou 1 ano e teve doença coronária. Essa aqui ficou 10 anos. E essa outra aqui ficou, sei lá, meio ano. Ela começou a tomar o estrogênio e depois de 1 ano ela teve o desfecho. Essa 2 aqui depois de 10 anos, essa daqui depois de 6 meses teve o desfecho. E uma quarta enfermeira foi acompanhada e não teve problema nenhum. O que é que eu preciso fazer? Né? O segmento, vamos dizer que durou 20 anos. Então, ela chegou até os 20 anos e não teve nada. Eu tenho que somar 1, mais 10, mais meio, mais 20. Aí eu chego nessa unidade de pessoa-tempo. Só que aqui, pessoal, ele já fez o cálculo. Não precisa somar, olha. Ele já diz aqui, olha. Entre as mulheres que nunca usou, tá aqui, ó, 51 51.437 pessoa ano, enfermeira ano de observação. Entre as mulheres que usou alguma vez o estrogênio, 54.309, e quem usa atualmente? 29.922. Então, eu não preciso fazer esse cálculo que a gente fez lá nas outras aulas. Ele já te dá o cálculo. Ele já te dá a unidade de pessoa-tempo. O que eu vou precisar? Eu vou precisar pegar esse número aqui, todos eles, e colocar aqui embaixo.
E esses números aqui, colocar aqui em cima e efetuar os cálculos. E aí eu vou saber quem é que... Ele está perguntando aqui, ó, o risco relativo, tá? Aí eu vou combinar esses riscos e vou ver o que esse estrogênio pode contribuir ou pode estar relacionado, se ele é fator de risco, se ele é fator de proteção para a doença coronária. Tá legal? Deixa eu apagar aqui. Para a gente resolver bem devagarzinho aqui para... a gente ver como organizar essas informações. Tá, então vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Tu tem aqui, olha, uma palavra, olha, nunca usou, usou alguma vez, usa atualmente. Então eu vou fazer assim, eu vou colocar TX de taxa, aí eu vou colocar o I, e eu vou escrever só a palavra nunca, tá? Aqui no índice, nunca. O que é nunca? Esse nunca aí nunca usou o estrógeno, tá? Aí eu vou fazer uma outra aqui, ó. Taxa de incidência. Aí eu vou escrever só alguma aqui, ó. E aí eu vou escrever aqui também taxa de incidência e aí atual. Só para eu identificar que é atualmente. Como é que eu faço esse cálculo? Como é que a gente acha a taxa? É o número de casos pela unidade de pessoa-tempo. Então, aqui, quem nunca usou, foram 60 casos pela uma unidade de 51.477. Quem usou alguma vez foram 30 casos, né? 30 casos pela uma unidade de 54.309. E quem usou atualmente foram 11 casos pela uma unidade de pessoa-tempo de 29.922. Aí eu preciso fazer esses cálculos aí, tá? Para achar o valor. Então, vamos lá. Vou pegar 60, vou dividir por 51.477. E aí, olha, eu encontrei aqui 0,0011. 11,65. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1.000. Tá? Vou multiplicar por 1.000. Como são muitas enfermeiras, deixa eu ver aqui, ó. São 32.000 enfermeiras. Eu vou multiplicar por 1.000. Então, eu vou chegar num valor de... Vou colocar aqui o valor que está aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui o valor. Aqui deu 0,0011. Tá? Aí eu vou multiplicar por 1.000. O que vai acontecer? Essa vírgula vai vir para cá. Então, vai ficar assim, 1,1 casos da doença coronária por 1.000 enfermeira ano. Que aí vai ser pessoa ano. Tá ok? Então, a minha taxa está aqui. 1,1 casos por 1.000 enfermeira ano. Tá? Aí eu tenho que repetir isso aqui para baixo, essas taxas aqui para baixo. Tá? Então, essa
razão aí rapidamente, por 54.309. Aí, aqui no caso, deu... Aqui a notação científica ficou assim. 0,00055. Tá? Aí, se eu multiplicar por 1.000, eu vou encontrar, essa casa vai dar 1, 2, 3, eu vou encontrar 0,5 casos de doença por 1.000 unidades de pessoa-tempo. Tá? Doença coronária. Aí, bora fazer agora aqui o 11, que é a taxa para quem usa atualmente o medicamento. Então, eu vou ter 11 dividido por 29.922. E aí eu vou também ter agora 3,6. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, 0,00336, que eu vou multiplicar por 1.000. E aí eu vou encontrar o valor de 0,36. Aí é a mesma coisa, a mesma unidade. Tá ok? Então, aqui eu tenho essas medidas aí. Então, a taxa de incidência nas enfermeiras que nunca tomaram o estrogênio na menopausa é de 1,1. Tá? As que tomaram alguma vez é de 0,5. E as que tomam atualmente, é de 0,36. Tá? Aí ele pergunta assim, deixa eu mudar aqui, pessoal. Espera aí. Eu acho que fica melhor para a leitura se a gente mudar aqui essa casa. Bora multiplicar por 10.000, olha. 10.000, 10.000, 10.000. Então, aqui vai ter casos de doença coronária por 10.000 pessoas, enfermeira ano. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vou botar um pouco mais afastado. Pessoa ano. Aí, o que vai acontecer aqui? Essa vírgula vai andar para cá. Então, agora, eu vou ter aqui, ó. Eu vou ter aqui 11 casos de doença coronária por 10.000 enfermeira ano. E aqui eu vou ter 5. E aqui eu vou ter 3,6. Então, aqui eu vou ter 5 casos de doença coronária e aqui eu vou ter 3,6. Deixa eu apagar aqui, porque eu aumentei um 0 ali, tá? Então, assim, a enfermeira que nunca usou é 11, aqui usou alguma vez 5, e aqui usa atualmente 3,6, tá? A partir da menopausa. E aí, ele pergunta aqui, qual o risco relativo entre as variáveis estudadas e os grupos selecionados? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou calcular o risco relativo. Tá? Vou calcular aqui o risco relativo. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu vou considerar quem nunca usou como não exposto. O cara nunca usou o medicamento, então ele é não exposto, né? Não se expôs ao medicamento.
a reposição hormonal, alguma coisa assim, o estrógeno. Certo? E aí eu vou considerar agora, eu vou comparar com quem usa alguma vez. Então, eu vou ter aqui uma taxa de incidência para quem nunca. E eu vou ter aqui uma taxa de incidência para quem usou alguma vez. E aí eu vou ter também um outro risco relativo. Agora eu vou calcular a taxa, mais uma vez, o não exposto é quem nunca. Então, tenho uma taxa de incidência para quem nunca usou, e eu vou ter uma taxa de incidência para quem usa atualmente. Então, eu tenho nunca com alguma vez e nunca com atualmente. E aí ficou bem simples de fazer, por quê? Porque eu já tenho esses números. Então, a taxa de incidência para quem nunca é 11. E para quem usou alguma vez é 5. A taxa de incidência para quem nunca é 11. E quem usou alguma vez, 3,6. Então, quanto deu o risco relativo aqui? Vai ficar 11 por 5, dá 2 e pouco, né? Dá 2,2, né, aqui. E para quem usa alguma vez, usa atualmente, vai ficar 11 por 3,6. Dá 3,05. Tá ok? Aí eu pergunto para vocês. A pessoa... Não, tá errado, né, pessoal? Eu inverti aqui, caramba. Vocês perceberam o erro aí? Deu para perceber o erro? Olha só, o não exposto, pessoal, ele fica embaixo. Eu até poderia fazer o raciocínio assim, mas esse não exposto aqui, ó, esse valor aqui, ele fica embaixo. Então, aqui embaixo eu tenho nunca. Aqui embaixo eu tenho nunca. Nunca usou. Aqui em cima eu tenho primeiramente alguma, a nossa primeira comparação, e aqui é o atual. Aí muda a posição do número, né? Porque alguma vez é 5 e nunca é 11. Atual é 3 e nunca é 11. E aí eu vou repetir aqui, né? Esse cálculozinho vai ficar 5 por 11 dá 0,45. E o outro 3,6 por 11. Dá 0,32. Vem aqui. Aí eu pergunto para vocês. O estrógeno aqui, né? Estrogênio. O estrogênio ele é um fator de risco ou ele é um fator de proteção para a doença cardiovascular, para a doença coronária? Para a doença coronária. O que ele é, o estrogênio?
Ele é um fator de risco ou ele é um fator de proteção? Olhando para cá. Fator de proteção. Exatamente. Então, depois de toda essa análise desses dados, eu cheguei à conclusão que o risco relativo ele é menor que 1, tá? E aí o estrogênio ele é um fator de proteção. Contra o quê? Contra a doença coronária. Quem usa atualmente, o fator é maior. Aqui, ó. Reduz mais o risco. Quem usou alguma vez, reduziu. Tá? Mas sempre quem usa aqui, dá para ver por aqui, por esses dados aqui, tu consegue perceber. Ó. Né? Conforme tu usou alguma vez, reduziu o risco. Usou atualmente, reduz mais ainda. Tá? Então, é a reposição hormonal, né, pessoal? Que a mulher entra nessa e fala aqui da menopausa, né? Então, essa menopausa, a mulher, ela tem algumas alterações. Vocês já estudaram isso? Alguma matéria aí? Essa questão da... Acho que é na saúde da mulher, né? Já estudaram Ainda Saúde da não. mulher ainda não. Mas a gente já teve uma prévia em fisiologia. tiveram só uma disciplina básica ainda, né? Mas aí vocês vão estudar, eu acho, com mais detalhes, essa questão da saúde da mulher, questão da ginecologia obstetrícia. Deve ter algum capítulo, algum tópico que é a menopausa. E aí é quando a mulher tem as alterações hormonais, ela para de produzir, né, os hormônios, e aí ela tem uma série de problemas ali devido a essa menopausa. Ela pode ter perda da libido, pode ter problema ginecológico, e até depressão associado, né? A mulher passa a ter problemas de ordem psiquiátrica, psíquica e tal. E aí a reposição hormonal, ela é interessante. Ela pode ser interessante, ela pode... Aí os estudos vão tentando vigiar, né? Qual a reposição que pode fazer mal, que faça mais mal do que a outra, alguma coisa assim, né? Então, se estuda essa situação e aí tu aplica o raciocínio que a gente está vendo, né? Então, a gente viu aqui, por exemplo, um estudo com... Ele não fala aqui quanto tempo de segmento que elas foram acompanhadas, né? Mas, provavelmente isso aqui é coisa de 10, 20 anos. E aí, o que acontece? Tu tens como saber o que está acontecendo, se é pior, se é melhor o uso desse medicamento. Isso aqui foi só um estudo observacional, tá? Apesar só que a exposição é um medicamento. É um tratamento de um medicamento, tá? Mas o estudo foi observacional e também ele foi de corte, né? Foram acompanhadas, inicialmente ninguém tinha doença, e aí ninguém tinha doença quando começou o estudo, dessas 32 mil. E aí, só quando ocorreu o caso, que é um caso novo, que se registrou aqui quantos casos ocorreram em cada grupo, tá? Então, aqui, era isso aqui. Tá, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou... Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou parar aqui a gravação, tá? O vídeo não ficar muito grande, que depois eu vou ter que subir esse vídeo. Só ver aqui, parar a gravação. Tá. E aí, bora fazer o seguinte.